O tema do nosso 12º dia é sobre sal e luz. Ontem nós falamos sobre o servir, sobre o se dispor para servir. E hoje é algo que vai concluir sobre o que foi dito ontem. Porque ser sal e ser luz é uma forma de servir e é o que nós vamos ver hoje. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 5, verso 13 e 14, que é o versículo tema de hoje, que diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E eu gostaria de acrescentar os outros 2 versículos seguintes, que vai nos ajudar a ter a percepção dessa palavra. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens e glorifiquem, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez sobre esta palavra, para que o Senhor venha falar conosco tremendamente, para que essa palavra seja de edificação para a sua vida. Senhor Jesus, esta é a tua palavra e ela é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, Senhor. E o propósito da sua palavra é fazer diferença nas nossas vidas, Senhor. Que essa palavra venha ser bênção na vida dos meus irmãos, que venha nos ensinar, Senhor Jesus, os teus planos e os seus propósitos. E eu coloco aqui a minha vida diante do Senhor, apenas como um instrumento. Que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, Senhor. Que o Senhor apareça, Senhor. Ah, Deus, e que eu desapareça completamente, Senhor Jesus. Mas que seja apenas a sua palavra, Senhor, a realmente chamar a atenção aqui e a fazer a diferença nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Eu pesquisei muito sobre essa palavra, é uma palavra que nós estamos acostumados a ouvir. E para que a gente aprofundasse mais e entendesse aquilo que Jesus queria dizer, eu comecei com um contexto imediato onde essas palavras são ditas. No capítulo 5, aqui em Mateus, acontece o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele vem depois que Jesus tentado no deserto, passa pelas provas, depois que Jesus chama os seus discípulos, então ele começa a fazer a obra. Ele começa a pregar as boas novas do reino de Deus, começa a curar os enfermos, a libertar os cativos e os endemoniados. E a fama de Jesus percorreu por toda aquela região, porque Jesus começou pregando na Galileia, mas a fama do que ele estava fazendo, daquilo que Deus estava fazendo, era grande e alcançou até a Síria. E uma grande multidão passou a seguir a Jesus, juntamente com os discípulos. E no momento onde é proclamada aí essa parábola, antes vem as bem-aventuranças, onde havia uma grande multidão. Aí Jesus sobe assim num monte, chamado Monte da Beatitude, por causa das bem-aventuranças. E ele começa a falar sobre aqueles que são mais do que felizes. Só que essa palavra ela é direcionada. Tanto as bem-aventuranças, quanto o ser sal da terra e luz do mundo, ela tem uma direção. É direcionada para um grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? Em Lucas 6,19, diz que a multidão procurava tocar-lhe. Então ele sobe no monte. E aí quando ele sobe neste monte,
ele olha para os discípulos, diz em Lucas 6. E aqui em Mateus 5:1, diz que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. E Jesus fala das bem-aventuranças e depois começa a falar sobre a parábola do ser sal da terra e luz do mundo. É para os discípulos essa palavra. São para aqueles que são seguidores do Senhor Jesus. E hoje é uma palavra para nós como seguidores de Jesus. E vamos ver sobre o sal. O que é o sal? O que é o sal? O sal, na verdade, é um mineral que está sobre toda a terra desde a sua formação. E ele é um mineral cristalino. E o sal, ele tem uma função, e Jesus aqui deixa claro, que ser sal da terra, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal, ele tem a propriedade de dar sabor, mas além disso, o sal tem uma outra propriedade, que é de trazer cura. Em lugares inflamados do corpo, muitas vezes é feita uma salmoura. E ali há uma desinflamação pelo poder do sal. O sal também, além de curar, ele é aquele que tempera. E o tempero do sal é assim, você não vê ninguém que prova uma comida e fala, ai, que sal gostoso. Fala-se sim da comida e não do sal. Porque o sal, ele é dissipado, ele some no meio da comida. E ele deixa apenas o seu sabor. O sal, ele não aparece. Mas o sal, ele ressalta o sabor daquela comida. Aonde ele é colocado, o sal, ele faz a diferença. Por isso que ele é citado aqui. Jesus chama os discípulos de sal da terra. E como é extraído esse sal? Alguns lugares, como no Himalaia, são mares onde se secou e aí tornou minas de sal à beira dos montes do Himalaia. Mas na sua maioria das vezes o sal, ele é extraído do mar. E nós pensamos, mas como que o mar é salgado? Porque é do mar que é extraído esse sal. Na verdade, são os rios que levam esse sal. A terra é banhada por rios. E o sal da terra é levado por esses rios até chegar ao mar. E no mar, o que é feito? Próximo aos lugares onde é extraído o sal, o mar é colocado, é drenado para tanques. E nesse tanque, a água é evaporada. E permanece o sal e as suas impurezas. Ainda o sal não é pronto para ser usado. Nesse momento, o sal passa por um processo de limpeza. O sal passa por um processo de purificação. E é nesse momento que o sal passa por diversos processos. Até que ele se torne cristais. Até que ele se torne limpo. Só que o processo ainda não acaba. Para que o sal seja bom para o consumo, ainda há um processo a ser feito. Pressão e aquecimento. Pressão. E aí, o sal sendo pressionado, ele começa a ser refinado. E esse quebrar desses cristais vão fazendo com que esse sal torne-se propício para o consumo. Hoje nós somos o sal. O Senhor nos retirou do meio da terra. Nos tirou do mar. Porque o sal da terra, ele vai parar no mar. E o Senhor um dia nos tira deste lugar. Nos leva para um lugar de purificação e de transformação. E muitas vezes somos pressionados pelas circunstâncias. E o Senhor vai nos refinando até chegar ao ponto de sermos consumidos. De servirmos. É dessa forma que o Senhor deseja. E aí o sal, uma vez refinado, ele é embalado e distribuído. Distribuído em diversos lugares para ser consumido.
E é muito importante isso para as nossas vidas. Porque hoje nós somos aqueles chamados para saborear este mundo e para fazer a diferença. E nós cansamos de falar que o sal dentro do saleiro, ele não faz a menor diferença. Ele é preciso ser espalhado, ele é preciso ser colocado em lugares estratégicos para que venha alimentar. E assim o sal é tirado do saleiro. Hoje nós estamos vivendo isso. Aqui, a igreja é o saleiro. Nós somos o sal. E ele está completamente, ele está vazio, com alguns cristalzinhos aqui somente. Mas está vazio. E hoje nós estamos espalhados. Onde? Nos condomínios. No meio da nossa vizinhança. Hoje o sal está espalhado aqui, Atos 29, e não só Atos 29, que é uma parte aí do sal, do saleiro. São vários saleiros por toda a terra, e hoje esse sal está espalhado. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos, era para fazer discípulos de todas as nações, era para se espalhar sobre a terra, para salgar e trazer sabor em todos os lugares. Mas o povo de Deus, ele quis ficar no saleiro, juntinho. E o que o Senhor teve que fazer? Trouxe uma perseguição. E assim o povo de Deus em Jerusalém começou a ir por todas as nações, fazendo a diferença, pregando esse evangelho, e mais do que pregando, é vivendo. Porque o sal, ele faz a diferença aonde ele está. E se ele não está fazendo a diferença, ele não tem sentido, ele não tem motivo de ser sal. Para que serve o sal, senão para trazer sabor, para salgar, para curar e também para conservar, para deixar que os lugares as coisas não se apodreçam. Antigamente não havia geladeira, havia-se o sal que conservava. Então, onde nós somos colocados, o Senhor nos coloca para conservar os ambientes, a fim de que eles não apodreçam. O Senhor nos coloca no meio do mundo para fazer a diferença e trazermos o sabor para esta terra, e nos lugares estratégicos onde o Senhor nos insere. Em tempos de pandemia, o Senhor nos coloca em lugares estratégicos para sermos a diferença. Muitas vezes indo buscar o pão na padaria, ou na fila de um mercado, ou no meio da sua família, ou fazendo uma live, ou fazendo uma postagem, ou fazendo uma ligação para alguém que precisa. Mas de alguma forma o Senhor nos chama para fazer essa diferença como sal. E o sal não fala de si mesmo, ele veio para servir. O sal não veio para ser visto. E aonde ele é colocado, ele faz essa diferença. Mas ele não é mencionado. Ninguém fala sobre ele. Somente quando ele não cumpriu a sua função, não salgou, essa comida está insossa, não tem sabor. Ou quando é por demais. Nossa, como está salgado. Nossa, como está pesado. A minha pressão vai subir. Não dá para ser consumido. Porque as coisas de Deus, há um equilíbrio. Há um equilíbrio. E é na medida certa que o Senhor quer te usar. É na medida certa que Ele quer fazer na sua vida. E o Senhor continua dizendo não só sobre o sal, mas Ele nos compara como a luz do mundo. A luz do mundo. E não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. E assim ninguém também acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Não faz sentido. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ele compara a luz como uma cidade sobre os montes, porque não se esconde uma luz. Assim como não se esconde uma cidade no cume de um monte. Assim como não se deve também esconder uma luz debaixo de uma vasilha, porque aí ela não vai cumprir a sua função. A luz ela é colocada, como aqui foi colocado, em lugares estratégicos para iluminar o ambiente. O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para trazermos iluminação no meio das trevas.
Nós sempre falamos que o mundo está nas trevas. Em Efésios 6, que fala sobre a armadura do Espírito, que ela é poderosa para destruir o reino das trevas. E a nossa função é trazer luz aonde está as trevas. E as trevas é onde predomina o pecado e a morte. São dias de trevas como este que vivemos hoje, onde uma pandemia tem causado dor, desespero às pessoas, e a maioria se sente no escuro, nas trevas. Nós somos a luz que ilumina essas trevas. E nas trevas, aonde o que acontece, as coisas mais terríveis são nas trevas, onde os crimes são cometidos. Os foras da lei preferem as trevas para que as suas obras não sejam manifestas. Nas trevas se tropeça e cai, nas trevas se perde coisas, nas trevas se perdem pessoas. Mas aonde a luz chega, como a parábola lá da dracma perdida, aquela mulher que ela perde aquele algo tão precioso, ela busca luz, luz para procurar aquilo que estava perdido. E do que é feito a luz? E pesquisando sobre isso é muito interessante, que a luz, ela é feita ou de eletricidade, que traz um aquecimento, ou ela é feita do fogo. Uma lâmpada incandescente, ela tem filamentos de tungstênio, e onde a eletricidade passa e aquece aquele lugar, aí aquela lâmpada começa a brilhar. E no caso aqui é de uma candeia. A lâmpada é para os nossos dias, hoje que temos o conhecimento da eletricidade. Mas aqui a candeia era um recipiente onde era se colocado óleo, fibra de algodão e fogo. Para iluminar é preciso ter fogo. E o fogo e o azeite é uma representação nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós. O fogo vem e você vai iluminar, porque o Senhor está na sua vida. Essa é a luz que ilumina as trevas. É Jesus em nós, a esperança da glória. No mundo em trevas, no mundo de confusão e de tantos problemas como estamos vivendo hoje, dias que na nossa geração nunca vivemos. Oh, quão tão densas trevas é o que nós estamos vivendo. De incertezas. Os médicos e os cientistas buscam uma vacina para que algo seja solucionado. Pessoas têm medo da morte, têm medo de ficar doente. As pessoas estão doentes emocionalmente. Mas nós temos uma luz em nós para colocar em cima dessas pessoas, nessas circunstâncias. Nós é que temos que brilhar. E a luz não ilumina a si mesmo. Uma lâmpada, uma candeia não ilumina a si mesmo. Ela é usada para ser colocada com propósito em um lugar, para trazer luz. Ela é somente um instrumento. Ela é um instrumento para trazer iluminação ao lugar onde há trevas. E há uma ilustração onde uma pessoa vai visitar um farol. E aquela pessoa está sozinha e ela pergunta para o faroleiro: você não tem medo deste lugar? Você não tem medo de estar aqui? Ele falou assim: como eu vou ter medo? Eu sou como uma casa sobre a rocha. E aqui eu sou responsável por limpar as lentes e por trazer luz para aqueles que estão perdidos no meio do mar. Porque quando essa luz é ligada, aquele que estava perdido encontra o caminho. E hoje há um farol no meio de tão densas trevas. E esse farol somos nós. Luzes espalhadas por todas estas cidades, onde vai brilhar a luz de Cristo. Que é dada, essa luz é gerada
pelo fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Esse é o motivo, mas como ser sal e fazer a diferença? Como ser luz? Sendo como Jesus, fazendo as mesmas obras, porque Ele diz que nós faríamos obras ainda maiores. E eu vejo que essas obras ainda maiores, como nós vemos aqui, que Jesus, Ele curava os enfermos, Ele libertava os endemoniados, Ele alimentava aqueles que tinham fome. O Senhor chamou os seus discípulos para ensiná-los a ser sal da terra e luz do mundo, através das suas atitudes, atitudes de um verdadeiro cristianismo. A diferença que fazemos é vivermos como Jesus viveu, sendo íntegro no meio de uma sociedade corrupta, trazendo a verdade aonde há mentira, trazendo paz onde há guerra, tendo uma palavra de esperança onde há o desespero. A sua vida vai falar alto, o seu exemplo em seguir a Jesus Cristo vai fazer a diferença. Porque se não salgarmos, nós serviremos de asfalto. E naquele tempo o sal era colocado em volta do templo para ser pisado quando ele não tinha mais sabor. E era usado para tirar a neve no inverno. E as pessoas pisavam naquele sal. Se você não fizer diferença, você vai ser pisado por este mundo. Você vai ser humilhado e vão dizer: aquele é crente? Que diferença ele faz? Ele faz como eu sou melhor do que muito crente. Mas o namoro que aquele menino tem, ele é crente? Ou aquela menina tem, ele é crente? O jeito que ele trata, ou trata a mãe ou o pai, o jeito que faz com aqueles filhos, e aqueles pais são crentes? São verdadeiramente, fazem diferença? Não seja pisado, não seja motivo de humilhação. O Senhor quer te usar como sal da terra e luz do mundo para todos os povos. Amém? Vamos orar. Hoje é sexta-feira, culto de oração. É um dia que nós buscamos e é tempo de buscar, sim. Se você tem um pedido de oração, nós vamos estar anotando esses pedidos e vamos orar. Mas a primeira oração é para nós sermos o sal desta terra e a luz deste mundo neste tempo. Amém? Eu vou orar por este motivo. Dobra o teu joelho aí na sua casa. Se coloque diante do Senhor, para que a sua vida tenha relevância e você não seja insípido, e você faça a diferença e brilhe neste mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Hoje nós somos os discípulos dessa geração, seguidores do Deus vivo, para fazermos diferença nesse mundo, não para que nós venhamos ter glória ou venhamos aparecer, mas sim que o teu sabor seja manifesto nas nossas vidas, Senhor, e através de nós, para que a luz do Senhor venha resplandecer nessas mais densas trevas. Usa-nos, Senhor, em tempos de pandemia, Senhor. Usa-nos, Senhor, para fazermos diferença e termos uma palavra de esperança. Oh, Senhor, vem sobre a tua igreja, Pai amado, espalhada pelos 4 cantos dessa terra, espalhados pelos condomínios, Senhor, nas suas casas, Senhor, e nos prepara, Jesus, para fazermos a diferença hoje, aonde estivermos, Pai, e muito mais, Senhor, depois que tudo isso acabar, Senhor, possamos realmente, Jesus, fazer aquilo que o Senhor deseja, as tuas obras, proclamar o teu reino e o teu evangelho, que a luz do seu Espírito venha queimar em nós,
e possamos iluminar, Jesus, possamos iluminar os lugares assolados, Senhor, possamos levar a sua luz aos desesperados e desesperançados que estão em densas trevas, e venhamos apontar para o caminho que é Jesus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que a luz em nós venha apontar esse caminho hoje, Senhor. Que você seja cheio do óleo e do fogo, que você ilumine e que você salgue por onde você passar. Ali vão ver que o Senhor Jesus está, e nem nada ficará como antes, mas haverá sabor. Nada ficará como antes, haverá luz. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos agora orar por aqueles que fizeram os seus pedidos. Vamos colocar as vidas diante de Deus. Vamos orar pela vida da dona Lilian. Ela está com 94 anos e está com o Covid. Vamos orar pela vida dela. Também a Eva, que é a tia da Beth, ela também está acometida, está na UTI com o Covid. Vamos orar por essas pessoas. E compartilhe aí os seus pedidos. Se você não compartilhou, coloque qual é o motivo que você deseja apresentar diante de Deus, e junto nós vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor Jesus, queremos colocar a vida da dona Lilian, de 94 anos, que está acometida por esse vírus, Senhor. Ela é grupo de risco. Deus, e aos olhos do homem, Deus, ela corre grande risco de vida, mas o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a cura e a restauração para dona Lilian, Pai, que a vida dela venha ser conservada para testemunho do Senhor, Pai. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que haja cura, que esse vírus seja dissipado da vida da Lilian, da vida da dona Eva, Senhor. Que o Senhor venha tocar essas pessoas, Pai. Queremos apresentar também a vida da Letícia, do Humberto, dessa família. Que o Senhor venha também trazer cura e restauração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece o motivo de cada um, Pai amado, que está na sua casa, Senhor. Que o Senhor entre com providência na causa dos meus irmãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias e tira as amarras. Restaura casamentos, Senhor. Restaura as famílias. Que haja unidade das famílias neste tempo, Deus. Senhor, que seja um momento onde venhamos nos apegar à tua presença. Senhor, colocamos também as situações de feminicídio que tem assolado a nossa nação, Pai, as mulheres. Tem misericórdia dessas mulheres, Pai. Livra da mão dos seus abusadores, Senhor. Livra do homem violento, Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Hoje somos muitos espalhados, Senhor, Deus, por toda a terra, e clamamos, Senhor, clamamos pela sua intervenção, Pai. Clamamos pela descoberta de uma vacina. Clamamos pela restauração emocional. A depressão venha ser dissipada. Deus, a tristeza, a solidão. Deus, visita os lares. Enche da tua presença, que ninguém se sinta só, mas que aqueles que estiverem acompanhando, meu Deus, o culto dessa noite, venham sentir realmente a alegria do Senhor. Venham ser renovados. Traz luz para os lugares onde há trevas, Pai. Que possamos ter essa luz, Deus. Possamos fazer diferença no meio da nossa vizinhança, da nossa família, Senhor. Possamos fazer diferença aonde o Senhor nos colocar, Deus. Aleluias.